Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Mão na Massa, essa série de vídeos práticos que a gente tem trazido sobre a escova maravilhosa, que é esse conceito de qualidade e diferenciação no acabamento dos cabelos das nossas clientes. Hoje, o vídeo de hoje ele está imperdível porque nós vamos falar sobre como fazer o Babyliss para a cliente ganhar volume, uma necessidade muito grande entre as nossas clientes que têm cabelos fininhos. Então, fica comigo aqui até o fim, assiste direitinho porque eu te garanto que vai ser útil. E, tu é cabeleireiro iniciante, se tu é estudante da profissão ou se tu está avaliando a profissão para ver se ela pode ser para ti, te recomendo me seguir ou se inscrever, dependendo de onde tu está vendo esse vídeo, porque o que eu trago aqui é um assunto necessário dentro da profissão de cabeleireiro, tá? Vai te ser muito útil. Então vamos ao vídeo. Eu vou acompanhar aqui pelo meu computador e aí a gente vai analisar. Essa cliente é a Lu, ela tem esse cabelo bem fininho, né? Como vocês estão vendo, um cabelo um pouco irregular, como é característico de quem tem cabelo fino, né? Aqui na região, como eu sou do Rio Grande do Sul, é muito característico cabelos finos, porque a grande massa de clientes é descendente de alemães, então essas pessoas mais claras têm essa característica no fio, né? E a gente está começando antes de fazer o Babyliss, é muito importante a gente compreender que a gente precisa escovar o cabelo antes. Muitos cabeleireiros, principalmente quando estão começando na profissão, querem encurtar caminho para fazer o acabamento. Querem começar fazendo o Babyliss imediatamente, com o cabelo ainda na sua característica natural, com ele armado, com ele, vamos dizer assim, ainda áspero, ainda com frizz, né? E o acabamento ele não fica o ideal. A gente precisa primeiro selar o fio com a escova e o secador, né? Para depois começar o Babyliss. Porque esses pequenos detalhes de procedimento, eles é que vão fazer o grande finale do acabamento. E vai fazer com que a gente se diferencie e a cliente acabe optando por nós e não pelo cabeleireiro concorrente, tá? Então, é importante sim a gente fazer a escova antes de fazer o Babyliss. Eu não fiz, no caso da Lu, eu não fiz a escova com todo o recurso da escova maravilhosa, ou seja, ainda não fiz o melhor acabamento possível na escova, por causa que não era o meu objetivo, né? Eu ia fazer Babyliss igual, mas ela tem que estar minimamente selada. Isso é importante. Então, começando ali a separação já do cabelo, nós vamos fazer uma medida um pouquinho diferente na separação. Porque eu costumo usar as medidas técnicas tradicionais da escova maravilhosa, são nuca, laterais e topo. Mas aqui no caso da Lu, eu quero que vocês observem que ela tem o cabelo da parte da frente do rosto muito mais curto e em menos quantidade do que na parte de trás. Conseguem perceber isso? Então, ali na parte da frente do rosto, o cabelo dela nem chega a alcançar direitinho ali o ombro, enquanto que na parte de trás ele desce. Quanto ao corte, não tem problema nenhum, porque isso vai fazer um efeito de corte em U, tá? Se adequa muito bem. E isso acontece porque a natureza dela, o cabelo dela é pouco resistente a se desenvolver na parte da frente. Então a gente fez uma medida de separação em tiara larga, que a gente diz, que é quando a gente divide a parte da frente como se fosse uma tiara que a gente colocou bem para trás na cabeça, tá? Pois a gente vai se aprofundando ali nessa separação. Estamos começando então o Babyliss usando uma medida chamada medida de afundo. Essa medida de afundo é quando a gente pega a separação de linhas, cada linha do cabelo, de uma maneira bem profunda, ou seja,
a largura da linha fica grossa. Porém, os quadrantes, ou seja, cada mechinha que está sendo trabalhada, fica bem fininha, para que ela tenha profundidade, uma espessura bem fininha. Essa medida ela é utilizada para ondulações, tá? Às vezes a gente tem muito videozinho falando de Babyliss, falando não, mostrando como é feito Babyliss, mas às vezes a gente quando vai praticar parece que não tá tão bom quanto a gente viu no vídeo, e a gente às vezes não sabe do que se trata. Por isso que eu vou mostrar aqui o passo a passo, mas muito tem a ver com as medidas, tá? Medida de afundo é fundamental. Então, fiz aqui a primeira linha, terminei aqui com um jatinho de fixador. Eu tinha colocado, antes de fazer a escova, protetor térmico, tá? Porque como a gente ia lidar com calor, né? Lá quando estava molhado ainda o cabelo, eu botei protetor térmico. Depois disso, eu não coloquei nenhum tipo de produto para fixar. Nem fixador, nem mousse, nem nada disso. Dependendo do cabelo, a gente coloca, dependendo, não coloca. Mas aqui, no caso do cabelo da Lu, que é um cabelo fino, e também pelo gosto dela, né, pelo que a gente conversa, ele segura bem e também ela não gosta do aspecto enrijecido. Então, o fixador está indo só depois. Prestando atenção ali na segunda linha que a gente está trabalhando, estamos novamente com medidas de afundo, ou seja, mechas largas entre linhas e fininhas entre quadrantes, tá? Uma do lado da outra, fininha. As mechas que são do lado direito vão girar o Babyliss para a esquerda, tá? Por exemplo, e as que são do lado esquerdo, ao contrário, vão girar para o lado direito. Então, até esta parte, eu estava trabalhando o lado esquerdo. Meus Babyliss estava girando para a direita. Em seguidinha ali, ó, fiz os primeiros, um jatinho de fixador. Fixador sempre com uma distância de aproximadamente 30 centímetros do cabelo. Se tu coloca ele muito de perto, ele até umedece o cabelo, dá errado, tá, gente? Bem importante isso. Então, aqui, ó, comecei o lado direito. O giro do meu Babyliss vai ser para o lado esquerdo. E neste caso, como a minha intenção e o que eu combinei com a cliente é ganhar volume, né? Porque aqui nós estamos falando de um Babyliss para ganhar volume. Babyliss que são para retirar volume, para fazer acabamento só nas pontas, para outros efeitos, são feitos de outra forma, que a gente vai falar em outros vídeos, né? Vamos falar do que a gente está fazendo hoje aqui. Para ganhar volume, a gente precisa trabalhar com o Babyliss, como eu estou fazendo agora, com ele de pezinho, tá? Vamos pegar bem essa medida ali, ó, esse quadrante que vai ser trabalhado. O Babyliss, ele encaixa de pé, ele gira junto com o cabelo, né? E vai até o finalzinho da última ponta. Neste caso de ganho de volume, a gente pega todo o fio dentro do Babyliss. E permanece o cabelo dentro do Babyliss aproximadamente de 3 a 5 segundos, aproximadamente. Tá? Saímos da parte que se correspondia à lateral para, saímos da parte que correspondia à nuca para ir para a parte superior da nuca superior, né? Na parte de cima aqui da cabeça, de cima e de trás. Novamente, a nossa divisão, trabalhando em afundo, vai acabar formando em toda a cabeça 4 linhas. Tá? Às vezes pode chegar a 5, se a pessoa tem um pouco mais de quantidade de cabelo. Mas não são linhas bem finas, tá? Isso tem que ficar muito claro. São linhas
grossas, né? E quadrantes fininhos. Mais uma vez, começamos aqui na parte da esquerda, girando o babyliss para a direita e trabalhando com ele de pé, vindo com a onda já desde a raiz. Ele não tá, o babyliss não está começando lá na pontinha, lá do meio para baixo. Está começando já desde a raiz. Por quê? Porque isso vai fazer com que esse cabelo infle, no bom sentido, né? Com que ele vá engordando, que ele vá enchendo, ele vai criando volume. Aqui na parte da esquerda, invertemos o manuseio do babyliss, né? Agora a gente vai girar ele da esquerda para a direita. Quando a gente está fazendo isso, a gente tem a impressão, se a gente não tem prática, que a gente está canhoto, assim, que parece que não vai conseguir girar ao contrário, tá? Mas é uma questão de insistência, praticar um pouquinho que daqui a pouco a gente já pega. Veja também que na medida em que a gente levanta a mecha, o quadrante que a gente está trabalhando, a gente define claramente qual é o cabelo que vai ser trabalhado naquele momento. Porque o tempo inteiro a gente está desenvolvendo as medidas com alinhamento. O que é o alinhamento? É uma separação de linhas retinha, que a gente faz com o pente, né? Com o cabo do pente. Retinha. Não existe ali um zigue-zague, algo irregular que nos confunda onde que está a próxima mecha anterior. Né? Isso tem a ver com organização de trabalho, com capricho e com, principalmente, distribuição de calor homogeneamente em todo o cabelo. Terminamos aquela linha, fixadorzinho de novo. Esse é um vídeo que vai ficar bem rápido. Ó. Estamos já seguindo para a última parte de cima. Aonde que se define que cabelo que vai ir para trás ainda do que a separação do cabelo que vai ir para cima. Aqui em cima a gente tem um ponto que é chamado de ponto alto da cabeça. Esse ponto a gente consegue, por exemplo, com um pente, né? Estou com um lápis aqui, mas a gente colocando aqui assim, com um pente a gente consegue perceber aonde que termina o caimento, porque um pouquinho mais para cá o pente escorrega, né? Um pouquinho mais para cá ele, mais para frente ele ainda se firma. Então, bem ali onde ele escorrega é o ponto alto. Desta parte do ponto alto, até o ponto alto é onde o cabelo ainda trabalha para trás. E passou do ponto alto, já é frente de rosto. Quando a gente está fazendo babyliss, o tempo inteiro que a gente trabalha ele, a gente não desmancha imediatamente, tá? A gente não pode também deixar cliente sem desmanchar o babyliss, porque fica uma característica até mesmo de um cabelo infantil, né? Uma coisa certinha demais, não é isso que hoje em dia elas gostam. Mas é necessário que o cabelo esfrie naquele movimento. E só depois que o cabelo já esfriou, aí sim a gente desmancha. Tá? Ou seja, depois que fez tudo, ainda deu assim pelo menos um minutinho, né, da última parte que terminou, aí é a hora de desmanchar. Aqui a gente consegue ver bem claramente a medida de afundo sendo trabalhada ali já na parte da frente do rosto, né? O quanto subiu essa medida, né? Ó, ela foi praticamente até a separação de topo lá em cima. Tá? É uma medida que é a medida
correta e apropriada para ondulações. Muito cuidado, principalmente quando estiver trabalhando na frente do rosto, para não encostar o babyliss no rosto da cliente, né? Por favor, porque isso dá um acidente feio de queimado. Bom, aqui do outro lado, mesmo que eu vou fazer, que eu não vou me utilizar de medidas tradicionais de topo, ainda assim eu vou fazer um lado, depois o outro, para manter a minha organização, para não me perder da onde, em que momento do cabelo eu estou trabalhando. Caso a cliente tenha raízes crespas, não é o caso aqui, né? Mas raiz que tenha mais dificuldade de alisar, é na escova que a gente tira o inconveniente da raiz crespa, tá? Aquele volume mais exagerado. Mas, por isso também mais um motivo para se escovar o cabelo antes do babyliss, tá? Mas aqui não era o caso, mas é só um adendo. Aqui chegando na parte de cima, na parte de topo ali, né? Como a minha intenção é ganhar volume, esse babyliss, ele está sendo trabalhado o tempo inteiro pensando em recursos de ganhar volume. Agora eu não vou mais trabalhar divisões ao meio para fazer o encontro, né, das ondulações no meio da cabeça. Mas sim eu vou trabalhar o babyliss para trás, naquela parte de topo, fazendo uma espécie de efeito de colocar um rolo. Sabe o que é rolo de cabelo? É como se a gente fizesse um rolinho, né? Ali para trás. Ali tinha me desmanchado, ó, eu precisei fazer 2 vezes. O babyliss a gente faz sempre uma vez, se deu certo, tá? A gente não passa ele, repassa, ele tem calor suficiente para uma vez. Mas se a gente se perdeu, como eu tinha me perdido ali nessa parte de cima, me deu um banho ali porque ela estava escapando, aí a gente pode fazer mais do que uma, né? Sempre o mínimo necessário, para não exagerar no calor. Ó, prendi como fosse um rolinho. Tá? Agora aqui na frente, o ângulo da filmagem não foi o ideal ali, mas deu para ver que é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa, a gente fez para trás. E a parte bem da frente ali, que corresponde a uma espécie de franja, eu fiz um arqueamento, uma curva para frente, percebem? E fixador, claro. Essa partezinha da frente, ela, na medida que agora a gente solta e mistura, ela fica bem apropriada. Pode ser feita assim ou pode ser feito para trás. Depende do quanto a cliente gosta que caiam alguns fiozinhos assim na frente do rosto dela. É o caso da Lu, ela gosta. Terminei, agora sim eu vou desmanchar. Ó. Desmanchar com muita cautela. Não é um desmanchar onde tu desmancha completamente o cacho, porque senão daqui a pouco ele arma demais. É um desmanchar discreto, onde o cacho fica e ao mesmo tempo ele sai de maneira ó, que ficou natural. Nem passei pente, fiz só com a mão mesmo. Tá? A gente consegue perceber que deu ponto. Ali a parte da frente, onde a gente fez o acabamento para frente, ficou bem apropriado também. O cabelo encheu, lembrando de como ela tem pouco cabelo, né? Ele ficou um cabelo farto. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Esse vídeo foi rápido, relativamente rápido. E estou aqui à disposição. Para qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu faço questão de responder. E também deixe as sugestões daquilo que vocês gostariam de assistir por aqui, que vão ser todos bem recebidos. Até o próximo vídeo.